Bem, vamos conversar um pouco hoje aqui sobre Ex Machina. E, assim, no geral, eu vejo que ele é um excelente exemplo de como se fazer ficção científica. Porque ele não precisa de grandes efeitos especiais. Ele tem uma boa história, ele tem um bom roteiro, ele tem bons diálogos, que isso por si só já faz a trama se tornar muito interessante. Antes de entrar assim na reflexão sobre o filme em si, sobre algumas mensagens que ele passa, eu vou falar uma percepção que eu tenho. Ele é um filme que ele não teve o reconhecimento que merece ainda. Né? Por quê? Porque a questão de inteligência artificial, hoje na nossa sociedade, ela não está tão popularizada, no sentido de que não atingiu um número expressivo de pessoas. Quem conversa sobre isso normalmente é quem trabalha na área ou pequenos entusiastas do assunto. Mas ainda assim, se a gente olhar a população mundial como um todo, ou até em nível de Brasil, vocês vão perceber que corresponde a uma parcela muito pequena que pensa sobre esse tema. Mas daqui a algumas décadas ou séculos, eu não tenho ainda, eu não consigo mensurar exatamente, esse vai ser um tema muito, como que eu posso dizer, cotidiano. E naturalmente as pessoas no futuro vão revisitar o passado para buscar obras, né, tanto no cinema quanto na literatura, que já trabalhavam esse conceito de inteligência artificial. E aí que eu digo que nesse momento, daqui a algum tempo futuro, que eu não sei exatamente qual, a Ex Machina terá o seu devido reconhecimento e o seu devido valor, né? Que é muito maior do que esse valor nichado que tem hoje. Tá? Em resumo, ele é um filme muito à frente do tempo. Uh, Em relação, então, aos temas que o filme aborda, vamos entrar agora, né, nessa viagem do filme. Tá? Eu diria que os principais são os seguintes: seria possível o homem desenvolver um ser consciente? Essa é uma pergunta muito, muito forte. Seria possível o homem desenvolver um ser consciente? E se a gente for um pouco mais além, o que de fato nos faz consciente? Porque para você criar um ser consciente, você tem que ter a ideia do que é ser consciente. E o que é ser consciente? Essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não tenho uma resposta fechada ou, vamos dizer assim, precisa. E é bem provável que ninguém tenha. Mas a gente tem que partir de algum lugar. E o filme ele traz essa ideia. Mas vamos raciocinar a partir daí. Se a resposta para ambas as perguntas forem sim, então vamos analisar a frase do Caleb pro Nathan. Abre aspas aqui, né, para a citação do filme. Se criou uma máquina consciente, não é a história da humanidade, é a história dos deuses. E aí a gente está entrando num campo assim totalmente espinhoso, que nunca antes foi discutido na história da humanidade. Não que não tenha sido discutido, mas que não tenha sido discutido com a real possibilidade disso acontecer. De um ser humano criando um outro ser consciente, por livre e espontânea vontade, né? De modo artificial. E aí, aqui eu vou deixar uma indicação, e nem vou. Também não vou entrar muito em paralelos do,
desse livro para não sair do tema do filme. Mas o livro Homo Deus, do Hariri, ele trabalha alguns conceitos sobre essa ideia do homem ir se assemelhando a Deus ou a deuses, tá? Mas voltando ao filme aqui. Para construir a inteligência artificial, o Nathan ele usou dados hackeados de todo mundo, né? Cruzou, aí ele utilizou no seu projeto. Porém, né, ele sabia que aquilo ali não seria suficiente. E eu acho que é por isso, né, que ele possui aquele quadro de arte abstrata ali na sala dele. Por quê que ele tem aquele quadro? Porque aquela arte abstrata é algo tipicamente humano. É algo que somente assim um misto de racionalidade com sentimento, um estado mental de fluidez poderia produzir. É basicamente o inconsciente emergindo, se materializando, formando em arte. E aqui é até uma outra discussão, né, que existe. O que é arte? Uh, se é aquela coisa que vem da alma, o que é alma, se a gente tem alma ou não, e etc. Mas o fato é que uma arte abstrata ela tem essa característica essencialmente humana. É, é possível você programar uma máquina para fazer uma arte mais realista, ok? É possível também você programar uma máquina para fazer uma arte abstrata é, seguindo alguns padrões pré-estabelecidos, ok? Mas na arte em si existe um toque humano que pelo menos hoje dá para distinguir, né? O que é máquina e o que é humano. E aí quando não for mais possível distinguir, né? Aí a inteligência artificial ela caminha por esse caminho e o filme ele traz essas questões para se pensar. Fazendo um outro paralelo, é difícil a gente não assistir o filme e não associar ao mito da caverna de Platão, né? Porque ele, no final do filme, assim, é literalmente, pô, um ser saindo da caverna e vendo o mundo de fato como ele é. É tomando consciência de si mesmo e do universo. E ele traz sempre esse dualismo do consciente, do inconsciente, da luz e da sombra, do criador e da criatura. Existem outras histórias, né, popularmente conhecidas, que vão nos remeter a esse dilema. Por exemplo, os contos do Asimov, O Homem Bicentenário, Inteligência Artificial, que é um ótimo filme também. A gente pode conversar um pouco aí mais pra frente sobre ele. E a questão é que essas histórias, no geral, aqui que vem um ponto que eu acho interessante. Elas dizem muito mais sobre nós do que sobre os robôs. E talvez quando a gente for pensar em inteligência artificial, na verdade nós estamos falando sobre nós, sobre o que é ser humano, o que nos faz humano. Porque se a ideia é uma reprodução exata do que nós somos, nós precisamos primeiro entender o que nós somos de fato. Se um dia formos capazes de criar esses seres conscientes, e seja lá o que isso for, porque, como eu disse, eu não tenho pretensão, eu nem sei dizer ao certo o que é consciência, né? Mas, em resumo, será o dia que nós teremos tomado consciência de nós mesmos. E, além disso, saberemos como se dá esse processo. E aí, basicamente, a gente vai estar contemplando toda a nossa história psíquica, biológica e espiritual, posso dizer também. É como se fosse um mergulho em si mesmo, mas enquanto humanidade como um todo. Né? Eu diria assim,
para finalizar essa breve reflexão aqui, enquanto isso não acontece, tá, eu acredito que nós devemos sair das nossas próprias cavernas, tá? Da nossa vida, do nosso mundo psíquico, aquelas correntes que nos aprisionam e tentar sair para vislumbrar algo além daquilo que a gente vê, né, em um primeiro plano. Porque esse é o primeiro passo para se chegar numa inteligência artificial. São jornadas individuais que as pessoas vão realizando ao redor do mundo, ao longo das décadas e séculos, para descobrir o que realmente nos faz ser humano. Mas isso aí é um outro papo que vai por horas e horas e também não teria um fim. Mas para finalizar também aqui, vou deixar uma citação, uma citação que eu acho uma das mais belas da história da humanidade, que é a da entrada do Santuário de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E essa frase aqui talvez seja a chave para inteligência artificial. Bem, essa foi minha breve análise. Deixa aí nos comentários as percepções que vocês tiveram sobre o filme, que vocês pensam sobre inteligência artificial, sobre a necessidade do autoconhecimento para poder reproduzir consciência. O que é consciência? O que vocês entendem por consciência? São uma série de perguntas que dá pra gente pensar, né? Deixa aí, vamos pensar um pouco sobre isso. Beleza? Um abraço, até a próxima.